As pessoas muito pobres, elas não têm nada a não ser a família. Fazer um discurso a favor da família é normalmente um discurso de direita. Porque na faculdade, o que eles devem ouvir sobre família é que é patriarcal, opressora, machista. Oprime a mulher, machista. Por isso que tem gente que fala que os gays querem tudo que os héteros são de saco cheio. A esquerda feminista não consegue entender isso. Inclusive porque grande parte são pessoas que não conseguiram estabelecer uma família duradoura. É possível viver sozinho? Claro que sim. O fato de uma pessoa ser da nossa família é suficiente para a gente amar essa pessoa? Óbvio que não. A vontade de formar uma família virou coisa de reacionários? Quase sempre. O que então é coisa de gente progressista? Não casar e não ter filhos. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a família sempre existiu? Se a gente pensa na família como normalmente se pensa hoje, que o nome científico é família Doriana, né? Não, nem sempre existiu. Se a gente pensa em família como aquilo que os evolucionistas falam sobre o Homo sapiens, que é uma espécie que depende muito de investimento parental, porque nasce de certa forma prematuro, né? E grande parte do seu desenvolvimento posterior ao nascimento é fundamental para a sobrevivência dele como indivíduo. E demora para ganhar autonomia? E demora para ganhar autonomia? Sim. É lógico que esse modelo não necessariamente significava que você tinha um pai e uma mãe. Não necessariamente significava que você sabia quem era seu pai, certo? E nem necessariamente significava que a sua mãe ia te amar. De repente, está falando o bando da pré-história, de repente as mulheres cuidavam das crianças meio juntas. As mais velhas, a teoria de que na realidade eram os avós no sentido da geração anterior que cuidavam dos filhos, da prole, porque os homens e as mulheres jovens estavam garantidos a sobrevivência. Então não dá para dizer que sempre existiu família como a gente conhece hoje. Fomos às ruas perguntar para as pessoas para que serviria a família. Vamos ver o que elas responderam. Primeiro, há um grau de idealização bem grande, né? A família vai sempre te apoiar, a família te ensina isso, te ensina aquilo. É interessante que eles, acho que todos falaram bem da família, né? Assimilam, dois, se não me engano, ou duas, assimilam a questão do respeito à orientação sexual, o que nem em toda família acontece, né? Mas é interessante se perguntar, tá, então se esses jovens que tem cara de que estão na faculdade, acham a família tão importante, da onde que vem esse discurso da esquerda tão crítico à família? Porque na faculdade, o que eles devem ouvir sobre família é que é patriarcal, opressora, machista. Oprime a mulher, machista, certo? Ou a gente pode deduzir que existe também uma questão de que a família nessa idade, praticamente, na maioria dos casos, está pagando inclusive a faculdade. Né? Eles são dependentes financeiramente da família, o que pode nos levar a uma suspeita meio marxista de como a infraestrutura determina a superestrutura. Essas críticas à família, esse segmento que critica a família por ser uma instituição opressiva, machista, amando do patriarcado, esteja restrita a um segmento de esquerda, não é? Um segmento limitado. Sem dúvida. Esse é um discurso, assim, a crítica à família... independente de algumas pessoas jurarem que ter a mãe comunista é uma excelente mãe, a crítica à família data de Marx e Engels, certo? A ideia de que a família repete a estrutura patriarcal capitalista. E repete por quê? Primeiro porque quer forçar a reprodução da força trabalhadora. Do modelo. Do modelo Exatamente. de força de trabalho. Depois porque quer garantir a propriedade privada e depois também porque quer inocular um desejo de estabilidade, não é isso? Que surge a partir do momento em que você tem uma família. Antirrevolucionário. Antirrevolucionário. Né? E a União Soviética, quando instalou o regime marxista, era muito comum, inclusive no período stalinista, o estímulo dos filhos traírem os pais, como antirrevolucionários e tal. Também né? na China comunista. Na China comunista a mesma coisa. Então assim, portanto, hoje a crítica à família na esquerda, ela é basicamente no ambiente de professores de humanas e de movimentos feministas ou grupos identitários de gênero.
O barulho é esse, mas você provavelmente vai encontrar tanto mulheres quanto pessoas de orientação sexual que não é nem homem-mulher clássico, certo? E você vai encontrá-los que vão defender a família do mesmo jeito, vão falar bem do pai dele, falar bem da mãe dele, porque inclusive você pode ter alguém que fala mal da família, mas acha que a avó é legal. Mas falar bem de família, pegando o que a gente acabou de falar, sendo a crítica à família um nicho da esquerda, gostar da família não virou uma coisa de direita? Fazer um discurso a favor da família é normalmente um discurso de direita. E direita, em muitos casos, bolsonarista, evangélica, né? Identificado como pauta de costumes, como está na moda falar. Veremos agora um vídeo da influenciadora Hannah Khalil. Ela que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e fala de diversos temas, sendo um deles a relação tóxica que ela tem com a família. Pai, mãe, tio, avô, tóxicos. Isso não existe, tudo isso é preocupação. Destrói a sua saúde, mas é família. Te tira a vontade de viver e te desestimula a ser quem você quer ser, mas ama incondicionalmente. E é assim que nasce o silêncio e a solidão dolorosos e ecoantes dos gatilhos e traumas gerados por quem a gente mais foi ensinado a romantizar os abusos. Os membros da nossa família. Existe família tóxica. A gente não gostaria que existisse na teoria, mas membros da família tóxicos são absurdamente mais comuns do que em outros tipos de relação. Existe muito família tóxica. Isso porque a família foi instituída como um grupo sagrado, causando a sensação que qualquer controle torturante ou violação de direitos está necessariamente associado a amor e preocupação indiscutivelmente. E não posso deixar de lembrar que na grande maioria das vezes os familiares tóxicos estão associados a um grupo bem específico na hierarquia dentro de casa, os familiares conservadores. Ela usa uma palavra que está na moda, tóxico, né? Meu Deus, essa palavra, eu tenho a impressão que existem palavras que entram na moda, que elas aparecem na sua cabeça e você começa a definir a vida inteira a partir dessa palavra, né? Tóxico. Não tenho nenhuma dúvida que existem famílias que são terríveis. Nenhuma dúvida. Existem homens tóxicos, relacionamentos tóxicos, famílias tóxicas, amigos tóxicos. Mas o fato é que o que ela está dizendo existe, né? Agora, é uma menina jovem. Dizer que existem famílias que são terríveis é como dizer que alguns dias chove. Todo mundo sabe disso. Associar a família a um ato sagrado, isso é muito comum na história da humanidade. Inclusive porque religião e Estado estavam unidos e porque família garantia a linhagem de patrimônio e de poder dentro de um determinado bando, como a gente viu na cena do Game of Thrones, né? Agora, faz parte de quando você ama alguém se preocupar. Agora, a gente pode ir mais adiante e dizer que não existe nenhuma relação amorosa que não seja de alguma forma problemática. Que você não fique inseguro quando um filho faz uma coisa, quando uma filha faz uma coisa, quando o pai faz uma coisa, quando a mãe faz alguma coisa, né? Mas o que a gente acabou de ouvir, Pondé, não te parece um discurso típico de adolescentes em fase de rebeldia aguda, que sempre existiu? O que tem de diferente entre aquele adolescente em fase de rebeldia aguda e uma influenciadora? Eu acho que tem duas coisas. O fato de existir influenciadora. Porque essa é uma adolescente rebelde que tem seguidores. Porque tem muitos jovens e meninas, provavelmente também bastante, que gostam do que ela fala porque se reconhecem em alguma coisa daquele discurso, né? E eu acho que existe uma outra coisa, é que hoje, cada vez mais, você empodera, né? Você dá reconhecimento e poder a pessoas que normalmente, como na idade dela, não sabem da missa à metade do que significa a vida, as relações, os problemas, porque ela acabou de chegar no mundo. E como ela não conhece a realidade, porque ela acabou de chegar no mundo, salvo exceções, então isso acaba ficando diferente. Mas sem dúvida nenhuma, o adolescente rebelde, que também é uma invenção recente na história da humanidade, é um caso clássico. Falando mal da família, dizendo que tem pessoas... E aí ela ainda fala assim, que tem o caráter tóxico da família está vinculado precisamente a certas figuras, que são as figuras conservadoras da família. Por que a ideia de que a esquerda quer destruir a família? A melhor mãe que eu conheço é uma comunista. Que fofo. Eu acredito, né? Comunistas também amam. Meu pai era comunista. Então, olha, veja bem. Primeiro, a gente precisa responder para ele que estatísticas baixas não servem para nada, certo? No tempo da pandemia tinha muito isso. Meu avô de 88 anos teve Covid e ficou muito bem em casa e não sofreu. Logo, a Covid não está matando idosos.
Isso é chamado de estatística baixa, que não serve praticamente para nada. Então, é muito bom que você tenha uma mãe, ou teve uma mãe comunista que foi muito boa mãe, ter uma mãe boa é essencial, mas isso não tem nada a ver com o fato que desde Marx e Engels, como a gente discutiu aqui há pouco, passando pela Revolução Russa, passando pela Revolução Maoísta, até o discurso das feministas hoje em dia, a esquerda sempre desceu o pau na família, porque ela é patriarcal, é opressora, machista, não sei o quê. Normalmente a esquerda só gosta de família inteligentinha. Não, e a gente tem que lembrar que a esquerda está mais comumente se referindo a um tipo específico de família, que é uma família composta por pai, mãe, ou uma família urbana, uma família nuclear tradicional. E não está falando dessa família que eu acho que é majoritariamente brasileira, a família, por exemplo, que tem agregados, padrinhos, primos, e que no caso, por exemplo, dos imigrantes nordestinos, mantém vínculos com quem saiu dessa comunidade, e quem saiu dessa comunidade é ajudado e ajuda. Esse tipo de família é diferente, uma estrutura totalmente diferente que a gente está falando. Então, acho que não existe a família, né? Existem famílias várias, não é? E a esquerda centra suas críticas nessa família mais urbana, mais tradicional, mais classe média. A família coitada que mora numa cidade grande, que os dois trabalham, que pagam contas muito caras, que fica estrangulada com seguro-saúde, né? Porque os muito ricos, eles mantêm as famílias deles, porque na verdade ali tudo está acordado ao redor dos dividendos, né? Quem é sócio de quem é o primo, o pai que fundou e não sei o quê, o irmão do pai que trabalhava junto com o pai ou com o avô. Então ali você tem um patrimônio que circula dentro da família e o bom convívio garante você evitar inventários assassinos. As pessoas muito pobres, elas não têm nada a não ser a família, certo? Nada no sentido de não conseguir contratar serviços terceirizados. Então, provavelmente usam o SUS, portanto, precisam de gente em casa para cuidar de doentes, né? Precisam irmãs, cunhadas, vizinhas, o que for, primas, que ajudem a cuidar das crianças, certo? Precisam de pessoas que ajudem ao marido a arrumar emprego, que ajudem a mulher a conseguir um emprego de faxineira, disso, daquilo. Estou falando classe social baixa, pobre, vulnerável, que depende da família. Como a esquerda normalmente é bem burrinha com relação à realidade, porque fica ali nos dois livros e na bolha já há algum tempo, a esquerda no Brasil não percebe que os evangélicos detêm o monopólio do discurso da família, porque quando a esquerda quer falar com a família, antes essa mulher, que é só a mulher que importa, vai ter que aprender que o marido é um estuprador a priori, a relação dela é necessariamente abusiva, ela deve desconfiar o tempo inteiro dele. Na hora que ela aceitar tudo isso, então ela vai poder conversar com a esquerda. Enquanto ela não tivesse descolado desse modelo de família que a esquerda condena, então ela não interessa à esquerda. Isso é um impasse que provavelmente pode fazer com que, desde o fenômeno Bolsonaro, na política, grupos tidos como mais à direita, com pauta de costumes conservadoras, consigam se comunicar melhor com a família, porque os mais pobres precisam da família. Exatamente. O Juliano Speer, que a gente já até entrevistou aqui, escreveu aquele livro O Povo de Deus, fala justamente isso, que os evangélicos, que em sua maioria, pelo menos na vertente pentecostal e neopentecostal, são pobres, eles veem na família não só um valor moral, mas tem uma questão prática, que é essa instituição que se ajuda, esse apoio, essa pólice de seguros, como ele fala. É quase uma pólice de seguros. Isso mesmo. Então, ela tem um valor, um significado moral, afetivo, mas também muito prático. E quando a esquerda despreza ou critica esse valor que para eles é essencial, a esquerda acaba jogando esse segmento no colo da direita. Não, no colo da direita. Que para a esquerda é a lata de lixo. Que para a esquerda no colo da extrema-direita. O Juliano, inclusive, escreveu uma coluna falando disso na Folha durante a eleição, que o título era alguma coisa tipo, é a família. Havia uma citação de longe daquela fala, é a economia estúpido. É a família estúpido. Quer dizer, se você não pensar na família como órgão estritamente necessário, a esquerda feminista não consegue entender isso. Inclusive porque grande parte são pessoas que não conseguiram estabelecer uma família duradoura. Pondé, quando ter uma família é ruim?
se a pessoa com quem você vive é insuportável, pelo menos para você, né? Quando essa pessoa exige que você faça coisas que você não quer, por exemplo, exercer uma profissão que você não quer, trabalhar numa coisa que você não quer. Agora, em relação a filhos, agora eu estava falando em relação a marido ou a mulher, mas assim, em relação a filhos, se você tem filhos que você não quis ter, se o comportamento deles for um comportamento que entre num conflito terrível com aquilo que você é, né? Então eu diria basicamente que quando é terrível, quando é ruim ter uma família, é quando as pessoas que compõem a família estabelecem uma dinâmica que não é aquilo que você gostaria que fosse. É claro que nenhuma dinâmica é o que você gostaria que fosse, mas quando isso é terrivelmente não o que você gostaria que fosse. Thaís, você acredita que os muçulmanos têm razão no modelo familiar? Razão, Pondé, eu não usaria essa palavra, mas a gente sabe que esse modelo é muito agradável para grande parte dos homens, né? Essa fantasia de 2 mulheres e um homem é uma fantasia aí de, eu acho que 90% dos homens, Se você for rico, talvez. até 4, né? Até no caso deles, né? Mas aqui acho que os ocidentais, os homens, se contentam com 2, já tá bom, né? E essa fantasia está plenamente aí contemplada nesse modelo muçulmano, para os homens, né? Para os homens. E eu acho que então, quando você pergunta se eles têm razão porque isso me parece um modelo de conversão muito eficiente, não é? Pondé, você que gosta muito de bichos, particularmente de cachorros, me responda, a mãe de um pet e o seu pet podem já ser considerados uma família? Dependendo da pessoa e da história de vida dela, eu não tenho nenhuma dúvida que ela pode desenvolver uma afetividade para com o seu pet, que seja uma afetividade bastante sólida, que componha o dia a dia dela, que faça com que ela queira voltar para casa, certo? Que faça com que ela se preocupe com a saúde desse pet, né? Então, tudo bem. Eu não acho que dê para pôr no mesmo nível uma estrutura e uma dinâmica de investimento, de problemática, de duração, que é uma mulher que tem um filho e uma mulher que tem um pet. Como você define família, Thaís? É um lugar, é uma zona de acolhimento, de conforto, para onde você corre quando as coisas não estão muito bem. A minha suspeita é que esses modelos aí, por exemplo, o direito de viver os 3 juntos e tal, se der um pau nessa relação, entendeu? Como entre gays, lésbicas, ou o que for, 2, 3, se der um pau nessa relação, não vai ter nenhuma diferença do que a família patriarcal, heterossexual. Vai ser advogado para tudo quanto é lado. E aí, no caso de você, por exemplo, viver a 3, que a humanidade, recentemente, inclusive, quis viver uma pessoa com outra pessoa. Meu Deus do céu, quando você lê história só para dar um exemplo, você lê história de autores importantes do século XIX, muitos deles viveram trisais, como se fala hoje, né? Então, o mais difícil é que se você vive em 3, para a figura jurídica organizar na hora que a baixaria se instalar, quem é dono do quê e quem fica com o quê. Essas famílias têm que inventar modelos, ou o Estado de Direito, como é chamado, tem que determinar, porque o Estado de Direito, quando ele determina como começa, hoje ele tem que determinar como acaba. Então, mas sendo a família uma coisa inventada, que não nasceu com o homem, ela pode também sofrer modificações ao longo do tempo. E daí eu te pergunto se esse modelo de trisal ou outro modelo que venha a surgir não pode, de fato, para além de tendências ou coisa parecida, não pode de fato proliferar daqui a algum tempo nesse formato em vários outros, sendo a família uma coisa inventada e, portanto, sujeita a transformações sociais. Pode, na medida em que ela conseguir ser reconhecida dentro do Estado de Direito, como eles mesmos falaram, eles pagam imposto, IPTU, porque não tem direito. Então, sendo reconhecida dentro do Estado de Direito e, inclusive, cumprindo funções na lida da reprodução humana, porque isso é uma coisa que não aparece escrito em lugar nenhum, mas continua a ser uma questão. Tem gente que pensa em ter filho porque quer brincar.
de ter filho. Porque quer provar tendo filho ou adotando filho que é uma pessoa muito legal, né? Que quer ajudar crianças pobres, por exemplo. E aí tem esse projeto social, ter filhos ou adotar filhos pobres. Mas a verdade é que ter filhos significa você cuidar deles ou gerar problemas se você não fizer isso, entende? Agora, é óbvio que pode haver mudanças no modelo familiar. Para haver essa mudança no modelo familiar, esse modelo familiar, ou modelos alternativos, como se fala, eles têm que entrar, tem que funcionar para a escola, tem que funcionar para cuidar dos filhos, tem que funcionar para o divórcio, tem que chegar num acordo de quem é dono do quê. E aí entra no esquema. Daqui a pouco está se separando, está odiando, largando um para ficar os outros dois. É a idealização que aparece normalmente nos discursos vinculados a novos modelos familiares, que é simplesmente vaidade das vaidades de quem os pratica. Veja a frase, né? Pelo poder investido em mim do estado da Califórnia, eu declaro vocês casados. Pode beijar o noivo, seja lá o que for. Tá vendo? Pelo poder investido em mim do estado da Califórnia. Ou seja, o estado da Califórnia reconhece os dois como um casal. Ou seja, eles podem participar de toda a organização de obrigações, deveres e direitos que duas pessoas que decidiram viver juntas têm. É óbvio que isso é, para essas pessoas, um avanço inegável. Eles poderem, de repente, ter filhos, ter herdeiros, andar de mão dada na rua, nem em toda a região, né? Mas dependendo de como as pessoas agem, eu não tenho nenhuma dúvida de que para eles isso é um avanço, né? No sentido de que eles conseguem... Veja, é uma cena de casamento tradicional, né? Por isso que tem gente que fala que os gays querem tudo que os héteros são de saco cheio. Porque para um hétero casar, com cerimônia, eu quero dizer, não significa nada. Agora, para uma pessoa que não podia ter a sua vida afetiva, sexual, afetiva, normalizada socialmente, que era mais ou menos como ser um ET, porque é mais ou menos assim, né? É como se o planeta é dos héteros e os gays vivem aqui com green card. Podem trabalhar, podem exercer funções, mas eles são de outro planeta, né? No momento que você pode ter relações, direitos e deveres, inclusive os deveres é importante para eles, né? Na medida em que você pode partilhar os mesmos modos, direitos e deveres de vida que os donos, a tal da heteronormatividade que se fala, têm, então eles sentem que eles são parte do mundo. O pai aceita o casamento, eles podem se emocionar em público pelo amor que eles sentem. Inclusive não são dois meninos na cena, são já homens. Então a gente pode concluir que se, por exemplo, uma parte da esquerda despreza hoje a família, renega a família e critica a família, tem alguns outros segmentos que anseiam por dar continuidade a essa instituição, como os gays, como você citou, alguns gays, por exemplo, pelo menos. Então, a família vai ter vida longa, Pondé? Porque se uns a abandonam, outros a querem? A estrutura do modo reprodutivo da espécie sempre vai exigir de investimento parental. Se quem vai cuidar desse pequeno bebê são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, ou se quem pensa, duas mulheres e um homem, sei lá, dois homens e uma mulher, aí a imaginação é o limite, né? E enquanto você conseguir vincular essa estrutura à reprodução do patrimônio, à manutenção do patrimônio, à lida e o cuidado com o patrimônio e à multiplicação desse patrimônio, vai existir, seja que modelo for. Então é provável que a família não acabe. Eu não acho nem que a esquerda quer acabar com a família como pensavam Marx e o Engels. No fundo, o debate da esquerda, que me parece mais interessante, é justamente a ideia de que famílias podem ter modelos diferentes e diversos. Assim, casamento, família, eu acho que o direito de ser infeliz nas relações familiares é de todos.